meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje, os discípulos estão reunidos, mas não estão em paz. Estão juntos, mas estão com medo. Estão ouvindo testemunhos, mas ainda não conseguem acreditar. Quantas vezes nós também somos assim, hein? Ouvimos falar de Deus, mas cheio de dúvidas. Queremos acreditar, mas o medo fala mais alto. Como continuar caminhando? Então, meus queridos, fiquem comigo, baixem nosso aplicativo, se inscrevam no canal e vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje? E se encontra em São Lucas, capítulo 24, do 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "Estas coisas que vos falei, quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho nos relata que eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando estar vendo um fantasma. Mesmo depois de ouvirem que Jesus ressuscitou, eles não conseguem acreditar. Meus irmãos, não basta ouvir falar de Deus, é preciso fazer experiência com Ele. O medo fecha o coração, a dúvida trava a fé. E muitos hoje vivem assim. Sabe que Deus existe, já ouviram testemunhos, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." Jesus não espera que eles estejam perfeitos. Ele entra mesmo com as portas fechadas. Ele entra no medo, entra na dúvida, ele entra na confusão. E a primeira coisa que ele oferece não é cobrança, é a paz. Hoje Jesus também entra no seu coração ansioso, na sua mente confusa, na sua vida bagunçada. E ele repete: "A paz esteja contigo." Jesus mostra as mãos e os pés. Ele não escolhe as feridas, porque as marcas da cruz são uma prova do amor. Isso muda tudo. O ressuscitado não é alguém distante da dor. Ele é aquele que venceu a dor carregando as marcas. E isso também vale para nós. As nossas feridas, quando tocadas por Deus, não são mais sinais de derrota, são sinais de transformação. Jesus pede algo para comer e come diante deles. Isso parece simples, mas ele mostra que a ressurreição não é ideia, não é ilusão, não é sentimento, é real. Jesus está vivo
e isso muda tudo na nossa vida. Nossa fé tem sentido, nossa dor não é o fim, nossa história pode ser transformada. O Evangelho diz: então Jesus abriu a inteligência deles para entender as Escrituras. Aqui, meus irmãos, está o centro do Evangelho. Sem Deus, podemos até ler Bíblia, mas não conseguimos compreendê-la profundamente. É Jesus quem abre a mente. É o Espírito que ilumina. Por isso, fé não é só estudo, é encontro. Deus, de tudo isso, Jesus envia. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Que interessante, meus irmãos. Ele envia pessoas que ainda estavam com dúvidas. Ele envia pessoas que estavam com medo, porque Deus não espera a perfeição. Ele capacita no caminho. Ser testemunho não é saber tudo, é ter experimentado algo real. Hoje, meus irmãos, esse evangelho se repete. Muitos vivem com medo, muitos têm dúvidas, muitos estão com o coração fechado, mas Jesus continua fazendo o mesmo. Ele entra, ele traz a paz, ele mostra o amor, ele transforma e envia. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Você está disposto a deixar Jesus entrar onde você fechou? Meus queridos irmãos, o ressuscitado está no meio de nós. Mesmo quando temos medo, mesmo quando duvidamos, mesmo quando não entendemos, ele não desiste. Ele entra, ele fala, ele toca, ele transforma. E no final, ele nos envia. Que hoje possamos sair daqui diferentes nesta reflexão, com mais paz do que medo, com mais fé do que dúvida, com mais coragem do que insegurança, e que possamos assumir a nossa missão, ser testemunhas vivas de que Jesus está vivo. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.